Eu conheci o Padre Manuel Antunes de duas maneiras. Primeiro, como um professor muito pequenino, que estava atrás de uma secretária enorme no Anfiteatro 1 da Faculdade de Letras, como professor de História da Cultura Clássica e um professor à antiga, ou seja, um professor ex-cátedra. Chegava, dizia o seu discurso todo, do princípio ao fim, sem uma hesitação, com notas que tinha tirado, mas de cor, as frases impecáveis, e a gente quase não tinha tempo de digerir tudo aquilo que ele estava a dizer. E, no entanto, era de uma tal clareza de estruturação do pensamento, a própria maneira de organizar as informações era de tal ordem, capacidade de fazer sínteses absolutamente límpidas e de tornar, do ponto de vista histórico, claríssima a história da cultura, o início da história da cultura ocidental, que foi uma coisa de deslumbramento completamente durante as aulas dele. Aliás, eu entrei na faculdade numa altura, no fim dos anos 60, não é? Numa altura em que se discutia muito se o ensino devia ser ex-cátedra ou devia ser em seminário, e os modernaços queriam muito que fosse acabar com o ensino ex-cátedra. A questão que está em causa é muito importante, porque o destino, o ensino ex-cátedra pressupõe que os professores sabem alguma coisa e que há uma coisa de um saber histórico que vai ficando de geração para geração, coisas que os homens fazem para o futuro da humanidade. A ideia de destruir isso é a ideia que só interessa aprender a maneira de fazer. E isto é o que eu acho que se tem desenvolvido cada vez mais, no sentido de agora com a história dos computadores, é exatamente no mesmo sentido, ou seja, é como se o conteúdo não interessasse nada, o que interessa é a gente aprender como se mexe no computador, como se manipula o pensamento. E então todos os pensamentos são equivalentes, tudo é igual, e é uma coisa gravíssima, acho eu, porque tira a responsabilidade individual, e a responsabilidade individual, eu estou convencido que é a única maneira das pessoas modificarem o sistema político, porque cada vez são mais carneirada. Mas é engraçado que, justamente, aqueles professores que eram os professores chamados ex-cátedra são as pessoas que mais contribuíram na minha formação para que eu tivesse uma iniciativa de pensamento próprio, porque a gente assiste a um pensamento quando vê o pensamento. E o do Padre Manuel Antunes era, de facto, uma clareza inacreditável. E conto já uma história muito engraçada do Padre Manuel Antunes, que era no Anfiteatro 1, e a gente tinha ia, quer dizer, assim, de graus adiante, em anfiteatros, e, portanto, o aluno da frente ficava com a cabeça abaixo da linha de visão nossa para o professor. Eu ia-me pôr nas últimas filas, claro, para poder conversar com os outros, etc. Mas nas aulas de Padre Manuel Antunes era muito difícil, porque estava sempre assim. Mas um dia, naquelas loucuras de infantilidade, resolvi começar a fazer bolinhas de papel e pôr as bolinhas de papel no penteado da Ana Zanatti, que era aluna da mesma altura, que estava sentada à minha frente. E eu, à medida que o Padre Manuel Antunes ia falando, ia fazendo bolinhas de papel e pondo dentro do cabelo ripado, como se usava naquela altura. Assim, uma triunfa muito grande. E ela não sentia que eu estava a pôr as bolinhas, tinha imensas bolinhas na cabeça. E a certa altura o Padre Manuel Antunes para a aula, com aqueles centenas de alunos que estavam, uns de pé, outros sentados nos degraus, etc., e diz assim: Senhor Sintra, parece-lhe bem o que está a fazer. Eu ia morrendo. Porque a pessoa mais incapaz de fazer, pensava eu, mais incapaz de fazer uma coisa dessas, de interromper o fio à sua meada para dizer isto. Mas isto também para dizer que eu estava atentíssimo aos alunos. E depois havia uma coisa muito importante, que era a sebenta. E a sebenta, eu sempre fui contra as sebentas, porque as sebentas, no fundo, era uma maneira de permitir aos alunos que não fossem às aulas, porque estava tudo escrito nas sebentas. O Padre Manuel Antunes gostava da sebenta e, no fundo, escrevia a sebenta. Tanto que foi depois publicado nas obras dele a sebenta, e é uma coisa formidável, porque aquilo é uma informação do pensamento de uma maneira claríssima. E, portanto, de certa maneira, ele saía de tudo o que era a norma, sendo uma pessoa, um clássico, no sentido também do seu próprio pensamento. Ficou para mim como um exemplo do melhor que os jesuítas têm. E cada vez que tenho a tentação de dizer mal dos jesuítas, vem a figura do Padre Manuel Antunes que os resgata. O Padre Manuel Antunes era, digamos, mais tímido
no trato pessoal. Era uma descrição enorme. O meu pai confiava imenso nele e, digamos que, todas as crises académicas, etc., havia ali um trio de professores que, creio que está numa fotografia, estão os três, que para mim funcionam como pontos de referência absolutos, que é o meu pai, o padre Manuel Antunes, e o professor Orlando Ribeiro. E eram os três professores, os dois professores com quem o meu pai, mais velhos que ele, com quem o meu pai se aconselhava. O meu pai tinha muito pouca experiência da vida política e de repente viu-se envolvido em coisas muito importantes e o padre Manuel Antunes funcionava como conselheiro dele. E funcionou durante muito tempo como uma espécie de conselheiro espiritual. O padre Manuel Antunes prestava-se a isso como parecia contrariado, como se não tivesse autoridade para poder desempenhar essas funções, que é completamente uma modéstia injustificada. E, portanto, falava sempre baixinho, muito atento ao que se passava, entrava, umas vezes jantava connosco e muitas vezes depois o meu pai ia levá-lo à Brutéria. E ele que nunca se queixava. O meu pai vinha impressionadíssimo, porque dizia, mas este senhor vive numa solidão total. E naquela casa da Brutéria Grande, onde fui tantas vezes, porque eu ia com o meu pai, para aproveitar mais um bocado e ouvir mais um bocado a conversa. E participar também. E depois e deixávamos o padre Manuel Antunes sozinho naquele casarão e ficávamos assim como é que este senhor se aguenta? E depois ele ia revelando muito pouco, digamos, da sua vida privada, mas percebemos que tinha muito pouco dinheiro, que a revista Brutéria era praticamente feita toda por ele, recensões críticas, várias coisas, aos filmes, tudo isso era tudo feito por ele. Pois, o meu pai que me dizia, olha, quando não souberes quem é essa pessoa que está a assinar esses artigos, é sempre o padre Manuel Antunes. E depois também foi mas muito discreto, muito importante, digamos, na crise familiar que depois houve na minha família. O meu pai separou-se da minha mãe e houve uma altura que houve muitas questões de coerência da família difíceis, em que eu, por um lado, aguentava o barco e o padre Manuel Antunes também ia, digamos, ajudando a solucionar à medida possível. Tornou-se também muito íntimo da minha mãe e era, digamos, a ele que a gente recorria. Mas ele tinha um lado muito divertido, porque depois também tinha um sentido de humor inacreditável. E brincava muito, fazia um riso baixinho. E, portanto, era uma pessoa com quem se adquiria intimidade sem se dar por isso, com uma confiança. E depois é sempre. Tinha um espírito barroco, no sentido de que havia uma lógica absolutamente frígida, implacável, uma lucidez inacreditável, uma limpeza de pensamento inacreditável e decoração dessa ideia com pequenas coisas circunstanciais, mas que de facto tornavam que essa exposição dessa lógica implacável fosse agradável, fosse uma coisa modesta. E era muito engraçado isso. Antes de se tornar generalizada, como agora, de certa maneira, de que a religião não era uma coisa fechada nas igrejas. Portanto, ele não tinha nenhuma repugnância, nem nenhuma dificuldade em discutir os assuntos profanos, não é? E na parte política teve um grande papel de reflexão. Na maneira como ele, como uma frase ou outra, pequeninas coisas, ia revelando que havia uma atenção a cada uma das coisas muito grande. E em relação e mais até pela ausência, às vezes, do que pela própria afirmação, porque sendo ele tão íntimo da família, conhecendo profundamente, pessoalmente, todas as pessoas, não sei se cheguei a confessar-me alguma vez a ele, não sei, qualquer coisa do género. Era uma pessoa que, no entanto, não se metia nos assuntos. É como se ficasse muito discreto e, mas atento. Tanto que, por exemplo, foi uma das pessoas que mais apoiou o grupo de teatro da Faculdade de Letras e que apoiou muito a minha entrada para o teatro dentro da faculdade. Depois, muito mais tarde, quando a gente fez o primeiro espetáculo, que era o anfitrião do António José da Silva. E depois, muito mais tarde, fiz o Labirinto de Creta também do António José da Silva. Claro que há referências clássicas, Labirinto de Creta, Anfitrião, são tudo coisas da antiguidade, mas ele veio ver a cornucópia, o espetáculo, e dizia assim no fim:
António José da Silva redivivo, e assim, mas passava um entusiasmo dele pelo próprio espetáculo que transcendia só o espetáculo. Sentia que era muito contente por, de alguma forma, ter contribuído para uma aplicação prática das suas aulas tão importante como aquela. E depois eu, como se sabe, fiz o Padre António Vieira no filme do Manuel de Oliveira, na palavra Utopia. E adoro ler os sermões de Vieira, é uma coisa fantástica. Eu acho que aprendi com ele, no fundo, o tipo de pensamento que está por trás daquilo, porque com as aulas do Padre Manuel Antunes percebe-se muitíssimo melhor. Percebe-se tudo, no fundo. O Padre Manuel Antunes gostava imenso de ler poesia. Não é aquele género de jesuíta tradicional, que sem um saber de biblioteca e tudo assim. Não, era uma coisa que conseguia tornar aquilo vivo e de tornar a famosa disciplina dos jesuítas numa coisa que tenha razão de ser. E isso é uma coisa que eu aprecio muito em certas pessoas, que é a capacidade de revelar a realidade de uma forma que transcende a própria realidade. E ele era uma pessoa desse género. Quer dizer, neste momento custa-me imenso a ausência de consciência histórica. As pessoas não pode ser assim. Como é que podem encarar a morte se não têm a noção de que a vida que interessa é a vida da humanidade e não a vida de cada um dos indivíduos? Interessa muito, mas interessa na medida em que contribuem para a história do mundo. Porque a verdade vem sempre ao de cima. Quer dizer, quando a gente se lembra dos nossos anos de faculdade, com quem é que a gente aprendeu alguma coisa? O que é que ainda sei de alguma coisa? E as pessoas sentem que ficaram um bocadinho cultas. Porque a cultura, quando aprendi, outro professor que também tive, o João Bernardo da Costa, no liceu, a cultura é aquilo que a gente que fica depois de nos termos esquecido de tudo. E, portanto, é uma maneira, uma consciência do que é o conhecimento humano, que é completamente diferente. Porquê é que agora não há livros? Não há livros porque a gente tem a informação diretamente na internet. Portanto, aliás, cheguei ao extremo de uma professora, uma escritora portuguesa, não digo o nome, porque acho que era vergonhoso para ela, que me dizia toda contente: eu não tenho livros em minha casa, só tenho os meus. Porque fico muito contente de ter tudo informatizado. Não tem tudo informatizado. Mas justamente o mais interessante é aquilo que não está informatizado e que a gente encontra em livros que não estão informatizados. Essa questão da memória é uma coisa que é muito importante na evolução da história, não é? Essa consciência histórica, no fundo, é a mesma coisa que a gente lembrar-se das outras pessoas pessoalmente. A noção de que muito das revoluções, por exemplo, as convulsões políticas acabam por cilindrar casos individuais e de unificar tudo numa espécie de regra geral, faz com que em todas as revoluções, em todas as mudanças, já são as pessoas que são sacrificadas na sua individualidade, naquilo que as distingue das outras, porque há sempre casos de pessoas que fogem àquilo que é na sua classe ou na sua corrente de opinião, que é derrubado pelo novo regime. Mas, e no caso do Padre Manuel Antunes, a gente sente muito que aquela pessoa devia estar viva. Quando está a fugir completamente da consciência histórica de toda a parte, porque no fundo o regime capitalista está cada vez a tornar-se mais voraz e cada vez a combater, digamos, a responsabilidade individual por uma espécie de massificação do pensamento. E isso é o contrário do progresso da humanidade. Nomeadamente no que diz respeito às artes. Isto também gostava de falar. Quer dizer, o Padre Manuel Antunes dava uma importância muito grande àquilo que são as artes, dentro da evolução do pensamento. Quando o que é costume é dividir mais, separar a filosofia das artes, ou separar a justiça das artes. Grande parte da progressão do pensamento é feita através das artes, é uma espécie de vanguarda do pensamento dos seres humanos, da evolução das sociedades. E o Padre Manuel Antunes tinha muito essa consciência, essa formação das pessoas,
dentro de um conceito muito mais vasto, é muito importante. Não sei se eu não tivesse sido aluno do Padre Manuel Antunes, se teria tanta consciência disso. É engraçado, porque estive muito tempo afastado da Igreja, agora voltei a aproximar-me da Igreja, mas não é por falta de fé, é por falta de compreensão de como é que uma estrutura profana, como no fundo é a Igreja Católica, em grande parte, consegue integrar um pensamento que é um pensamento completamente oposto à sua própria prática. E isto é uma coisa que a gente precisa de entender, só pode entender pelo conhecimento histórico. E está a desaparecer a responsabilidade individual dos artistas, no sentido de ser especialmente sensíveis, que trabalham, no fundo, não para se exibirem, mas para que a humanidade vá progredindo. Mas não excluía o pensamento das próprias pessoas. O que é, digamos, excepcional nele, mesmo dentro deste ponto de vista, é que ele achava que era preciso saber mesmo, ter informado, consultar as fontes, mas não é só dizer que é preciso fazer isso, nem é só teoria, é mesmo na prática. Tem muito trabalho, e nisso também era muito jesuíta. É uma coisa de uma disciplina no trabalho, é muito engraçado, porque uma vez um aluno perguntou-lhe assim: como é que o Sr. Padre Manuel Antunes consegue ler tantos livros? Como é que teve tanto tempo? E ele, numa aula, com a maior simplicidade, disse: porque aprendi a ler em diagonal. E depois, eu sou capaz de ler um livro muito depressa, porque treinei-me a ler em diagonal, e portanto leio as palavras principais numa diagonal da página e percebo o que é que lá está escrito. Isto, de facto, é engraçadíssimo, porque quando a maior parte dos alunos tem dificuldade de perceber uma frase simplicíssima, mesmo que esteja só à direita, ele lia em diagonal, quer dizer, percebia tudo, lia tudo e percebia sem tal era a prática de ler livros. E é engraçado isto, porque quer dizer, seria censurável ensinar isto aos alunos, e ele acha que não era nada censurável. Para mim é quase um presente que a Igreja me deu, o facto de achar que eu era digno de receber esse prémio para o Padre Manuel Antunes, porque de facto não tenho um percurso que tenha que seja particularmente, como é que dizer, sabedor, ou tenha tornado uma autoridade em nada. O que acontece é que há de facto uma atitude perante a vida que está de acordo com o Padre Manuel Antunes, com a maneira de pensar dele e que tem a ver com o facto de eu ter sido aluno dele. E, portanto, é uma honra enorme ter um prémio que se chama Padre Manuel Antunes. Mesmo não gostando de prémios, nunca me passaria pela cabeça recusar um prémio que se chamasse assim. Aliás, uma vez fui ler a uma residência dos jesuítas, na altura em que há a reunião anual de todos os jesuítas portugueses, um sermão do Padre António Vieira, o Sermão do Bom Ladrão, que é uma coisa enorme e particularmente violenta. E todos os jesuítas portugueses estavam a assistir. Foi uma emoção para mim muito grande. E depois perguntaram o jesuíta, que era o principal da ordem naquela altura, o que é que eu gostaria de ter como presente. E eu disse que gostava de ter as obras completas do Padre Manuel Antunes. E eles vieram dar-me isso. E senti como uma coisa era uma maneira de eu homenagear também o Padre Manuel Antunes. Quem é que imagina que o Padre Manuel Antunes ia ao cinema? Mas ia muito. E, e é muito importante que haja pessoas de referência. O valor de um exemplo é uma coisa muito importante. E o que podem fazer os artistas, os pensadores, etc., é realmente criar momentos importantes que marquem uma geração, uma coisa que fazem as pessoas já pensar de outra maneira diferente. O pior é que tem muitos inimigos e, portanto, está sempre a trabalhar contra isso. Mas no caso do Padre Manuel Antunes, felizmente houve muitas pessoas que se lembram e que lhe dão muita importância. E para mim foi importantíssimo. E acho que ele prestou um serviço à própria Igreja. Portanto, se não houvesse pessoas desse género, a gente confundiria a Igreja com uma estrutura de poder, pura e simplesmente. E, de facto,
Como é que pode ser os cristãos terem uma estrutura de poder que seja o veículo da religião, quando é uma religião contrária ao poder? E são casos como de professores, de pensadores, de pessoas que não tanto por não fazerem maldades, mas por o lado positivo e não pelo lado negativo. Sinto que há uma espécie de fraternidade, uma espécie de comunicação entre as pessoas. Reconhecem-se umas às outras nas aulas que tiveram com aquele senhor. E, além disso, muito concretamente, aprendi muita coisa, nomeadamente, especificamente no teatro. Ele dava um panorama de todo o teatro grego e romano e a gente percebia, no fundo, numa frase, o que é que lhe estava. Ainda agora, por exemplo, no espetáculo que fiz, acaba com uma carta a Lucílio, o princípio das cartas a Lucílio, do Séneca. Eu saberia lá que era Séneca se não tivesse tido aulas com o Padre Antunes. No entanto, fiz o Tiestes e ficou toda a gente, dos atores mais novos sobretudo, encantados com a beleza da carta a Lucílio, do princípio das cartas a Lucílio, que é uma carta em que o Séneca diz: só o tempo é mesmo nosso, Lucílio. Nada nos pertence, só o tempo é mesmo nosso. Ficam todos de boca aberta, os mais novos. Como é possível escrever uma coisa tão linda? Passa uma corrente de calor humano através da cultura, que também é muito importante. Há uma coisa muito geral em que ele contribuiu com muitas outras pessoas, que é um gosto de comunicar com as outras pessoas. E nesse comunicar com as outras pessoas são com as pessoas presentes e com as pessoas passadas e com as pessoas futuras. Portanto, para mim o teatro é sobretudo uma maneira dos seres humanos comunicarem uns com os outros. Portanto, quando toda a gente, os artistas de teatro chamam outras pessoas para estarem presentes numa sala de teatro, é para estar diante deles a fazer uma proposta de um jogo mais elaborado, mais lúdico. A gente inventa uma ficção qualquer, ou uma situação extraordinária que não se encontra na vida cotidiana, mas, acima de tudo, está a comunicar ideias. E esta ideia do pensamento humano tomar uma forma, formas diferentes de comunicação, eu acho que é muito importante. Infelizmente, hoje em dia, isso desaparece completamente. Isso o Padre Manuel Antunes contribuiu como em grande medida para muita gente perceber isso. E no caso da cornucópia, a cornucópia é completamente resultado da vida académica que se viveu naquela altura na Faculdade de Letras, dos alunos que se cruzaram uns com os outros, dos professores que falaram com os alunos, e essa ideia de estar perante um auditório e falar às pessoas para dizer aos outros aquilo que a gente sabe, ou aquilo que é importante eles saberem, isto está a desaparecer. A comunicação é só de um com o outro. Não, há assembleias, tem que haver, somos um coletivo, esse quer não. Isso, as próprias aulas do Padre Manuel Antunes criam uma memória que muitas das pessoas nunca teriam tido na vida, de estarem todos, muitos, centenas de pessoas a ouvir uma outra que lhes está a falar. Isto é uma coisa muito importante e que me aproxima também de outra pessoa que me marcou muito, que foi o Manuel de Oliveira, cineasta. Ele dizia-me assim, na altura dos sermões, era o Padre António Vieira, era muito engraçado, que ele dizia assim: então, senhor Padre, suba lá ao púlpito, eu não preciso ouvir ensaiar e faça uma pregação. Mas pregação para a Câmara. E disse-me assim: você lembra quando está a olhar para a Câmara, que está a olhar para o público que o vê no ecrã. Realmente, este é o ovo de Colombo. As pessoas pensam que quando estão a representar, que estão a ser vistas pelo buraco da fechadura. Não estão a ser vistas pelo buraco da fechadura, estão a dirigir-se ao público. E o Manuel de Oliveira, com essa ideia de romper a quarta parede e a ilusão de que estávamos a respeitar pelo buraco da fechadura, fazia com que o espectador tivesse noção de que uma obra de arte é uma prestação pública. É um ato de comunicação com a sociedade do nosso tempo e, em alguns casos das artes, até com as gerações futuras. E é uma obrigação em relação àquilo que a gente recebeu das épocas passadas. Não haveria computadores se não tivessem as pessoas trabalhado no pensamento humano.